Galerinha, sinalização de trânsito. Essa matéria cai demais em prova. E é uma matéria gostosa de estudar, não é? Então vem comigo. Quais são os tipos de sinalização que existem? Nós temos aí sinalização vertical, horizontal, dispositivos auxiliares de sinalização, sinalização luminosa, sonora e gestual. Pois é, para quem achava que era só placa, hein? Tá vendo? Se liga aí. Vamos ver o que cada tipo de sinalização desse significa? Vertical são as placas. Opa, agora está falando essa língua, hein? Horizontal são as marcações no piso, linha divisória, linha de bordo, faixa de pedestres. Dispositivos auxiliares, barreiras, tachões. Luminosa, semáforo. Sonora, silvos, apitos, executados pelo agente de trânsito. Gestual, são gestos executados pelo agente ou condutor. Vamos conhecer melhor cada uma delas? E é claro que no meio de tanto tipo de sinalização, a gente precisa ter uma hierarquia. Se acontecer de uma e outra ao mesmo tempo, qual que a gente respeita? Em primeiríssimo lugar, nós temos aqui as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Ou seja, se o agente apitou, é um sinal que ele executa, vale sobre qualquer outra sinalização. Se ele sinalizou, também. Como é que funciona? Sinal está verde, a gente mandou parar, para. Sinal está vermelho, o agente mandou passar, passa. A sinalização dele prevalece sobre qualquer outra sinalização ou norma. Guardou aí? Em segundo lugar vem o semáforo e em terceiro vem as demais sinalizações. Bom, conhecida então a hierarquia das sinalizações, vamos ver agora sobre cada uma delas. Sinalização vertical, que são as placas. Nós temos três tipos de grupos de placas. Nós temos as placas de regulamentação, que são essas que vocês estão vendo aqui. Elas têm o padrão circular e a cor predominante, a que mais chama atenção, é o vermelho. Com exceção dessas duas aqui, que não tem o formato circular, daqui a pouquinho vocês vão descobrir por quê. Tem também placas de advertência, que são nesse formato quadrado, colocado na posição inclinada, e a cor predominante é amarela. E temos as placas de indicação, que são essas que indicam locais, sentidos, distâncias, serviços prestados aos bordos das vias públicas, áreas de atrativos turísticos, podem ter cores e formatos diferenciados, conforme vocês podem ver. Vamos ver aqui agora sobre a de regulamentação, então. Nós temos aqui o formato padrão delas. São placas imperativas, exprimem sentido de imposição. Elas vão estar sempre proibindo, obrigando ou restringindo alguma coisa. Lembra que eu falei que duas têm um formato diferenciado? Pois é a de D a preferência, que é o formato triangular, e a de parada obrigatória, que é o formato octogonal. Guardem bem o formato dessas duas placas, tá, gente? A triangular, todo mundo sabe, ninguém esquece não. Mas a octogonal, dá uma costa na hora de lembrar. É octogonal porque tem 8 lados, tá? Só contar os ladinhos aí de octo, ok? Essas placas têm um formato diferenciado das demais, porque elas precisam ser identificadas, mesmo quando observadas por trás. Imagina, quem está chegando no cruzamento, tem uma placa dessa de frente, ele sabe que tem que parar. Mas e o outro veículo que está passando na via transversal? Como é que ele vai saber que a placa de parada está para o camarada aqui, para ele passar? Ele tem que conhecer ela por trás, por isso elas têm o formato diferenciado das demais, ok? Não se esqueçam disso aqui, tá? Constitui infração, desrespeito às placas de regulamentação. Como assim, Ronaldo? Se eu desrespeitar uma placa de advertência ou de indicação na infração de trânsito, não tem como desrespeitar, elas não obrigam nem proíbem a nada, ok? Somente as de regulamentação têm o sentido de imposição. Lembrem disso. E as placas de advertência? Qual a finalidade delas? Alertar. Aqui nós temos ponte estreita, ponte imóvel, tá vendo? São placas que alertam o condutor sobre riscos e circunstâncias na via. Olha, área com desmoronamento, projeção de cascalho, tem ciclista transitando que é para tomar cuidado. Olha essa aqui, ó, a via é de mão única, vai tornar mão dupla adiante. E as placas de indicação, finalidade, mostrar, orientar. Nós temos vários tipos de placas de identificação. Tem essas aqui que identificam rodovias, nós temos aqui rodovia federal, rodovia pan-americana e rodovia estadual. Nós temos aqui placas de atrativos turísticos, nós vamos ver o significado de cada uma daqui a pouco. Tem as placas de serviços auxiliares, tem também as placas que indicam locais, sentidos e distâncias, tem as placas educativas e tem a placa de marco quilométrico, que é essa azulzinha que vocês estão vendo aqui. As placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Chegamos agora na sinalização horizontal. Elas podem ser nas cores amarela, branca, vermelha, azul ou preta. Vamos ver para que serve cada uma delas? Amarela, para dividir fluxos opostos, percebam, se ela divide a pista ao meio. E amarela, fluxos opostos. Proíbe estacionar e também é usada para sinalizar obstáculos. E a cor branca? Divide fluxo no mesmo sentido. Percebam, cor branca, as setinhas na mesma direção. Serve também para demarcar áreas de estacionamento especiais, como de deficiente e idosos. Serve para pintar a faixa de pedestre e também é usada como símbolos e legendas. E a cor vermelha? Serve para sinalizar áreas de hospital e farmácia, onde vão estacionar ambulâncias, veículos em prestação de socorro. As ciclovias, onde andam as bicicletas, também são pintadas na cor vermelha e também pode ser usada como contraste entre o pavimento e a faixa de ciclistas. Na cor azul, serve para sinalizar aqui portador de deficiência física, a área, né, o símbolo do portador de deficiência física. E a cor preta, só para contraste mesmo. Imagina a cor branca aqui em cima dessa pavimentação cinza clara, pode um motorista que está vindo mais longe, com aquele vaporzinho do sol, não ver aqui a faixa de pedestre. Então o que eles fazem? Pintam a área de preto e depois colocam a faixa de pedestre em cima, que dá um contraste bem nítido, dá para ver de longe. A sinalização horizontal ela pode ser em vários tipos. Nós temos a ML, que são marcas longitudinais. Nós temos a MT, que são marcas transversais. Nós temos a MC, que são marcas de canalização. MD, que são marcas delimitadoras. E IP, que são inscrições no pavimento. São esses símbolos que tem aqui.
Vamos falar então das marcas longitudinais. São esses tipos de marcas, aquelas que acompanham a via, elas não atravessam a pista, elas acompanham. Essas 5 que nós temos aqui em cima são as que mais caem em prova, tá, gente? Vocês vão observar o seguinte, se ela é contínua, não pode ultrapassar. Se ela é pontilhada, pode ultrapassar. Nesse caso aqui, ela é contínua. Quem está vindo nessa direção pode ultrapassar? Não. E quem está vindo nessa? Também não, porque é uma única linha, então ela vale para os dois sentidos. Nesse caso aqui, quem está vindo nessa direção pode ultrapassar? Pode. E quem está vindo nessa direção pode? Também pode, porque é uma única linha, vale para os dois sentidos. Aqui nós temos 2 linhas, então tanto quem vai quanto quem vem não podem ultrapassar. Sempre cada um observando a linha que está mais próxima de você, a do seu lado. Pergunta muito comum que o pessoal me faz: Ronaldo, qual é a diferença da linha dupla contínua para a linha simples contínua? Bom, para o motorista, diferença nenhuma, mas para a engenharia de tráfego tem diferença sim. A linha simples ela vai ser usada em vias com menor fluxo, menor movimento, e tem uma largura menor que 7 metros, ou até 7 metros. Enquanto a dupla, 2 linhas, em vias que tem maior fluxo de veículos, em vias com mais de 7 metros de largura. Nesse caso aqui, quem vai nesse sentido não pode ultrapassar, porque a linha mais próxima dele é contínua, mas quem vem no sentido contrário pode ultrapassar. E essa aqui, apesar de ser uma pontilhada dupla, ela na verdade não permite e nem proíbe ultrapassar. Ela serve mesmo para sinalizar áreas onde a faixa pode ter o fluxo reversível. Ora vai nesse sentido, ora vai nesse sentido. Eu acredito que mais para frente a gente vai ver isso com maiores detalhes. Aqui nós temos uma pista dupla, percebam que tem um canteiro central, tem uma pista embaixo e outra pista em cima. Com uma linha que divide o fluxo aqui é de cor branca, percebam que o sentido é na mesma direção. E o fato de ser pontilhada ou contínua vale para as mesmas regras lá de cima. Se é pontilhada, pode ultrapassar. Se é contínua, não pode. E aqui um caso bem diferente desse anterior, porque aqui é pista única, acho que dá para perceber, porém de mão dupla. A gente tem uma linha amarela ao centro. Percebam que o fluxo ali vai e vem de um lado e de outro da faixa. Marcas delimitadoras, delimitam áreas, espaços, percebam, aqui delimitaram uma área, pode ser exclusivo para estacionamento de ônibus e, obviamente, vai te proibir estacionar nesse local. Da mesma forma, tá vendo? Tudo aqui pode ser usado para delimitar áreas. Amarelo não pode estacionar. E aqui nós temos as marcas delimitadoras delimitando espaço para área de estacionamento de veículos especiais, deficiente, ambulância, perceberam? Aqui é a mesma coisa, porém aqui o estacionamento em ângulo. Em vez do veículo ficar paralelo ao meio-fio, ele fica de frente para o meio-fio. Marcas transversais, quais são elas? Nós temos aqui um tipo de marca transversal, que é a linha de preferência, essa pontilhada aqui. Nós temos aqui as linhas de estímulo à redução de velocidade, que são quando a gente tem várias linhas atravessadas, começam mais longe uma da outra, depois vão ficando mais próximas. Elas servem para quê? Para estimular a redução da velocidade. E aqui nós temos vários tipos de linhas, percebam? Aqui nós temos marcação da área de conflito. Qual que é a marcação da área de conflito? Esse amarelo quadriculado tem aqui no meio do cruzamento. Não pode parar nem estacionar sobre essa área, tá? Nem em consequência da interrupção do trânsito. Então, antes de atravessar, perceba se você tem espaço para transpor a área de cruzamento. Se você parar aqui dentro, vai ser multado. Linha de retenção, cadê a linha de retenção? Essa linha aqui, ó, ela delimita até onde o veículo tem que parar antes de chegar no cruzamento. Travessia de pedestres do tipo zebrada. Qual que é a zebrada? Essa aqui é a zebrada, ela é uma zebrinha, toda listradinha. E tem também a travessia de pedestre do tipo linhas paralelas, que é essa daqui, ó. Ok? 2 linhas paralelas, o pedestre atravessa aqui no meio. Marcas de canalização agora, ela serve para canalizar o trânsito. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês como é que aplica essas marcas. Gente, é amarela, fluxos opostos. É branca, fluxo no mesmo sentido. Sempre observando que o fluxo tem que ocorrer no sentido da linha. Se a linha está apontando para cima, o fluxo aqui é para cima. Se a linha aqui está apontando para baixo, o fluxo aqui é para baixo. Perceberam? Olha essa aqui, linha apontando para baixo. Olha essa aqui, linha apontando para cima. Ok? Mataram a charada aí? Olha elas utilizadas aqui. Nós temos as marcas de canalização para várias coisas no trânsito. Nesse caso aqui, ela está sendo usada para proteger a área de estacionamento. O veículo está estacionado aqui, ó, os veículos, né? Alguém que venha para poder virar, em vez dele virar no cantinho, correndo o risco de colidir com os veículos estacionados, tem a marca de canalização aqui na esquina, canalizando ele um pouco mais à frente, que ele vai virar lá na frente e não vai pegar os veículos. Aqui nós temos a marca de canalização, nesse ponto, olha, canalizando o fluxo para a pessoa fazer o quê? Fazer o retorno. E aqui nós temos a marca de canalização usada aqui como acomodação para o canteiro central. A pessoa que está vindo cá atrás, desde antes ela já vai saber que tem um canteiro lá, porque a marca já canaliza ele para um lado ou para o outro. Sempre que é linha branca, ele pode passar tanto de um lado quanto do outro. E aqui as inscrições no pavimento, que também são sinalização horizontal. Pegar o significado de cada um rapidinho, olha. Siga em frente, vire à esquerda, vire à direita, siga em frente ou vire à esquerda, siga em frente ou vire à direita. Retorne à esquerda, retorne à direita. Mudança obrigatória de faixa, olha, muda para a faixa da direita. Movimento em curva acentuada, dê a preferência. Cruz de Santo André, quem sabe o que significa essa sinalização? Cruz de Santo André, você vai cruzar com linha férrea. Bicicletas, serviço de saúde, deficiente físico. E aqui, para matar essa primeira aula, nós temos aí outros tipos de dispositivos. Dispositivos delimitadores, olha os tachões aí que são usados na pista, você deve ver muito isso aí nas rodovias. Dispositivos de uso temporário, nós temos aqui as barreiras móveis, o pessoal chama muito de cavalete, né? Mas no trânsito aqui é barreira móvel, tá, gente? Os cones, outra vez aí a barreira móvel, tem barreira fixa também, quando é o cavalete, vamos dizer assim, né? Só que fixado no chão. Temos dispositivos luminosos, esses painéis eletrônicos, mostrando mensagens aí. E temos dispositivos de sinalização de alerta. Para passar nessa sinalização de alerta, a regra vale a mesma. Olha para que lado está apontando a linha. Então, nesse caso, a gente passa desse lado. Quem vem em sentido contrário aqui, passa do outro lado. Você não pode entrar nessa direção aqui, não. Perceba a direção da linha. Na DSA 02, DSA é dispositivo de sinalização de alerta, tá, gente?
Aqui a linha aponta para cima, aqui a linha aponta para cima. Significa que você pode passar tanto de um lado quanto do outro, perceberam? E aqui, a linha aponta para baixo. E aqui aponta para cima. De que lado você vai passar aqui? Do lado esquerdo, claro. Pegaram aí o macete, não pegaram? Ótimo. Finalizamos então essa aula e voltamos já com mais sinalização de trânsito para vocês. Um abraço e até daqui a pouco. Começamos essa aula falando sobre sinalização semafórica. Vem comigo. Aqui nós temos o semáforo convencional, com a luz verde para os veículos seguirem, o amarelo, atenção, ou seja, diminua porque já vai fechar, e o vermelho é para parar. E aqui nós temos o semáforo para o pedestre, chama-se foco de pedestres. Nesse caso nós não temos o amarelo, é só o verde para seguir e o vermelho para parar. Nós temos ainda esse semáforo aqui que não tem o amarelo, que serve para os veículos também, que é o de controle de acesso específico. Isso é para ponte móvel, pedágio e outros. Aqui em cima nós temos o semáforo de direção livre, que é só a luz verde com a setinha apontando na direção que está livre. Aqui nós temos o direção controlada. O direção controlada é muito comum quando você tem uma avenida com várias faixas e a faixa da esquerda ou da direita não segue o semáforo principal. Aí colocam ele ali do lado, que é para apontar. Direita está livre, esquerda está livre, então parado, ok? E esses aqui são semáforos de controle ou faixa reversível. Eu cheguei a falar lá na parte de sinalização, quando a gente tem a faixa dupla pontilhada, que hora o trânsito vem num sentido, hora vem no outro, na mesma faixa. E é esse tipo de semáforo aí é que faz o controle de quando que aquela faixa está liberando o trânsito num sentido ou no outro. E aqui nós temos o semáforo de advertência, ele é só na luz amarela. Pode ser duas luzes amarelas, piscando alternadamente, pisco de cima e o de baixo, ou então uma única luz piscando intermitentemente. E aqui nós temos uma novidade, que é o livre movimento de conversão à direita. O que é conversão? Conversão é virar, né? Virar à direita diante de um sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Esse dispositivo foi acrescentado ao artigo 44A do Código de Trânsito Brasileiro. E essa sinalização indicativa que aqui diz, percebam que tem que ser sinalização da classe indicação. Aqui nós temos uma placa educativa, que é componente da classe de placas de indicação, e dentro dessa placa a gente tem a informação, veja, conversão livre à direita. O que isso aqui representa em mudança no trânsito? É que você está ali no semáforo vermelho, onde certamente você não pode avançar. Claro, avançar o sinal vermelho do semáforo é infração gravíssima, está lá no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que esse dispositivo aqui, o artigo 44A do CTB, que foi incluído agora, recentemente, ele dá essa possibilidade de avançar o sinal vermelho quando for fazer uma conversão à direita e tiver a sinalização indicativa autorizando, ou no caso orientando, né? Porque a sinalização indicativa ela não permite nem proíbe, ela apenas orienta. E com isso alterou também o dispositivo infracional. Lá no artigo 208 do Código, fala qual é a infração de avançar o sinal vermelho do semáforo. Lá está escrito, avançar sinal vermelho do semáforo ou placa de parada obrigatória, infração gravíssima. Vírgula, aí depois da vírgula entrou essa exceção aqui, exceto nos locais onde a sinalização permita a conversão à direita. E agora a sinalização gestual. Nós temos gestos do condutor, que é o GC, e nós temos os gestos do agente, GA. O condutor só tem 3 gestos. Quando ele estica o braço esquerdo para fora e fica com ele parado, ele está sinalizando que vai dobrar ou virar à esquerda. Quando ele dobra o braço esquerdo para cima, colocando ele para fora da janela, ele está indicando que vai dobrar à direita. Essas duas sinalizações equivalem a seta à esquerda e seta à direita, inclusive substitui, tá? E quando o condutor coloca o braço esquerdo para fora e faz movimento para cima e para baixo, abanando a mão para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a marcha ou parar. E o agente? Braço estendido, acima da cabeça, com a palma da mão virada para frente, ordem de parada para todos os veículos. Quando ele estiver com os 2 braços abertos dessa forma, os veículos que vierem pela frente ou por trás dele são obrigados a parar. É chamado de cortar ortogonalmente os braços estendidos. O GA03 da mesma forma. Vão parar aqueles veículos que forem cortar ortogonalmente o braço estendido, que nesse caso ele está só com um braço estendido. O GA04, o agente está com a mão estendida lateralmente, fazendo um movimento para cima e para baixo, abanando para cima e para baixo. Ele está indicando que você deve diminuir a velocidade ou diminuir a marcha.
No GA05 ele está com a lanterna apontada na sua direção, significa que você deve parar para fiscalização. No GA06 ele está com a mão erguida acima da cabeça, com a palma da mão virada para trás, sinalizando siga, ou seja, você pode passar, ele está te chamando para você passar. E agora a sinalização sonora. Atualmente só existem 3 tipos de apitos. Um silvo breve, que é para você seguir, 2 silvos breves, que é para você parar, e um silvo longo, que é para você diminuir a marcha. Tem uma setinha muito legal que eu uso aqui para ajudar vocês a decorarem esses apitos. Vocês vão fazer um jogo da velha, depois vão colocar aqui, ó, 1, 2, não é 3, é 1 de novo. 1, 2, 1. Dá a impressão que seria 1, 2, 3, né? E aqui no meio vocês vão colocar o Big Brother, ó. Big Brother Londres, não é Brasil não, tá? E aqui na frente vocês vão colocar SPD. SPD de quê? Só pagar de novo. Porque se você não lembrar de uma setinha e errar, vai ser reprovado e vai ter que pagar de novo. Então, só pagar de novo. Mais uma vez, 1, 2, 1, Big Brother Londres, só pagar de novo. O que é isso? Um silvo breve, S de siga. 2 silvos breves, P de pare. Um silvo longo, D de diminua a marcha. Gostaram do macetinho aí? Anotem e pratiquem, tá? E para finalizar a nossa aula de sinalização, nós vamos passar agora o significado de cada uma placa de regulamentação e posteriormente advertência e serviços auxiliares e atrativos turísticos. Vamos lá? Eu vou apontando aqui falando o significado, ok? Parada obrigatória, dê a preferência, sentido proibido, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido retornar à esquerda, proibido retornar à direita, proibido estacionar, estacionamento regulamentado, proibido parar e estacionar. Proibido ultrapassar, proibido dar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita, proibido dar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Proibido trânsito de caminhões, proibido trânsito de veículos automotores, proibido trânsito de veículos de tração animal. Proibido trânsito de bicicletas, proibido trânsito de tratores e máquinas de obras. Peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida. Largura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo. Comprimento máximo permitido, velocidade máxima permitida, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Alfândega, o que é isso? Posto de fiscalização federal, parada obrigatória para todos os veículos, ok? Uso obrigatório de correntes, isso mesmo, uma carcaça de correntes aqui nos pneus para andar em vias não pavimentadas quando estiver chovendo. Conserve-se à direita, sentido de circulação da via ou pista, a seta aponta para que direção você deve entrar ou circular. Passagem obrigatória, utilizada em frente a obstáculos centrais, mostrando que a passagem é feita pela direita ou poderia ser pela esquerda se a seta estivesse apontando para a esquerda. Vire à esquerda, percebam que é uma ordem, você tem que virar à esquerda. Vire à direita. Siga em frente ou à esquerda, então você tem essas duas opções. Siga em frente ou à direita, siga em frente. Ônibus, caminhões, veículos de grande porte mantenham-se à direita. Duplo sentido de circulação, significa que a via é de mão dupla. Proibido trânsito de pedestres, pedestre ande pela esquerda, pedestre ande pela direita. Circulação exclusiva de ônibus, ali só pode circular ônibus. Sentido circular na rotatória, tem uma rotatória e o sentido a ser circulado é esse que está mostrando aqui pelas setas. Circulação exclusiva de bicicletas, ciclista transite à esquerda, ciclista transite à direita. Ciclista à esquerda, pedestre à direita. Pedestre à esquerda, ciclista à direita. Proibido trânsito de motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Proibido trânsito de ônibus. Circulação exclusiva de caminhão. Trânsito proibido a carro de mão. Muito importante decorar o significado dessas placas. Não decorou não? Volta o vídeo. 2, 3, 10 vezes, quantas vezes for necessário. Mas decore. Voltamos já com o significado das placas de advertência, serviços auxiliares e atrativos turísticos. Aguardo vocês. E agora nós vamos ver aqui algumas sinalizações para PCD, pessoas com deficiência. Aqui nós temos a sigla PED, que é de pedestre, e mais adiante a gente tem a sigla DEF, que é de deficiente. O que significa esses pictogramas? Porque aqui não é a placa em si, é apenas a simbologia, né? Aqui significa apenas que tem pedestre, atravessando ali. E aqui mostra que a gente tem uma travessia de pedestres, uma passagem de pedestres em nível.
tá? Em nível. Aqui uma faixa de pedestres, provavelmente. Essa é uma sinalização, gente, para o pedestre, tá bom? Indicando, ó, daqui a tantos metros tem a travessia em nível ali para você. Aqui nós temos rampa de acesso. Esse tipo de travessia aqui não é em nível. Se vocês perceberem, aqui nós temos uma inclinaçãozinha no sentido de subir. Se é subida, então nós temos uma passarela. Enquanto aqui na PED 04, o sentido é de descida, ou seja, ele tem uma passagem subterrânea. Aqui nós temos escada de acesso, subindo ou descendo. E aqui nós temos a botoeira de semáforo. Para quem nunca ouviu falar sobre botoeira de semáforo, é um semáforozinho onde o pedestre chega, aperta o botão, aí dentro de alguns segundos o trânsito de carro para e o pedestre pode atravessar. Isso é ótimo, isso é legal demais. Evita do trânsito ficar parando quando não tem pedestre nenhum passando, né? É chamada botoeira de semáforo. Aqui, mesma coisa, o símbolo internacional de acesso do cadeirante. Aqui a passagem do cadeirante, assim como tem para o pedestre em nível, para o cadeirante também tem. E tem também as rampas de acesso, tanto na subida, que é para a passarela, quanto para a passagem subterrânea. Obviamente que para o cadeirante não tem escadas de acesso, né, gente? Então aqui, ó, tem esse aqui equipara a esse aqui do pedestre, esse aqui equipara a esse aqui do pedestre, e esses dois aqui equiparam a esse aqui do pedestre. Poderia ter também a botoeira, aliás, a botoeira aqui do pedestre, ela vale também pro deficiente, sem problema nenhum. Agora, escada de acesso para o deficiente, claro que não vai existir. Bom, esses pictogramas, eles vêm dentro das placas de que maneira? Vem assim, olha aqui, ó. Aqui o pedestre, aí mostrando, ó, embarque de táxi, mostrando, olha pedestre, você pode caminhar nessa direção que ele tem embarque de táxi. Tem que também, ó, travessia de pedestre, aqui no caso a escada de acesso, tanto para descer quanto para subir. Olha a setinha mostrando aqui em que direção que está essa travessia, esse acesso dele. Aqui também a passagem, né, a travessia de pedestres, nesse caso em nível. E aqui, por fim, com sentido a passarela ou a passagem subterrânea, que é descendo. Tem também a faixa de travessia para o cadeirante. Então, elas vêm assim, esses pictogramas vêm dentro desse tipo de sinalização, que é uma sinalização para o pedestre ou para o cadeirante. Aqui agora chamadas placas diagramadas, né? Aqui principalmente, ó, se você está aqui nessa rua e visualiza essa placa, o que você entende? Você pode simplesmente seguir em frente. Vai embora aqui, ó, a setinha sai lá na frente. Você vai cruzar ali 3 pistas. Nesse cruzamento de 3 pistas, você tem a opção de dobrar à direita, a primeira à direita, ou a terceira à esquerda. Na segunda, você não pode dobrar para lado nenhum. Por quê? Porque é pista ou faixa exclusiva para ônibus. Perceberam? As chamadas placas diagramadas. Aqui nós temos outros tipos de placas especializadas, né, ou especiais, ó, ônibus no contrafluxo a 100 metros, pista exclusiva de ônibus a 150 metros, fim da faixa exclusiva a 150 metros e por aí vai. Temos aqui também outros exemplos de placas diagramadas. Olha, eu quero fazer um movimento à esquerda. Eu posso chegar aqui e virar aqui? Bom, não posso, certamente porque esse trechinho aqui é contramão. Então, o que você vai fazer? A placa te mostra, olha, dobra a primeira direita, faça o contorno no quarteirão, pegando sempre a primeira esquerda, 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 que você vai conseguir entrar onde você quer. Aqui também, ó, nós temos aqui a indicação, ó, você quer ir para a Avenida Anchieta ou Prefeitura? Pegue aqui a primeira esquerda. Quer ir para Flamboyante, né? Acho que é isso, né? Flamboyante, Souzas, aí, ou Souzas, né? Aí você vai pegar a segunda à esquerda, Jardim Flamboyante. Tem alguém aí do Brasil que sabe onde fica isso? Manda aqui para mim, porque eu não sei não, tá? Nunca ouvi falar Flamboyante, deve ser no Rio de Janeiro, isso é coisa do Rio de Janeiro, hein? Mas vamos lá. Aqui outro tipo de sinalização pouco conhecida aí pelos condutores, até por instrutores também, é o VLT, sinalização para o VLT. Veículos leves sobre trilhos. Nós temos aqui, ó, em regulamentação, nós temos circulação exclusiva de VLT ou bonde, preste bem atenção nisso aqui. Tem o ciclista à direita, VLT à esquerda, perceberam? Tem a divisãozinha, o ciclista está à direita, VLT deve à esquerda ali, né? Ou seja, o VLT está à esquerda, o ciclista deve circular pela direita. E também o contrário, ciclista à esquerda, VLT à direita. Tem aqui, ó, veículos à esquerda, VLT à direita, veículos à direita, VLT à esquerda. Então são algumas placas de regulamentações relacionadas aí a VLT, veículos leves sobre trilhos. Se você não sabe que veículo é esse, dá uma pesquisada na internet aí que você vai ver. Temos também aqui as sinalizações de advertência para esses veículos. Olha,
Atenção, travessia de VLT. É uma placa alertando sobre a travessia de via de VLT, a ser utilizada nos cruzamentos viários. Temos também os veículos à esquerda, que é o veículos à esquerda, VLT à direita, e essa mesma aqui, ele põe aqui regulamentando, aqui alertando. Aqui também, veículos à direita, VLT à esquerda. Aqui, ciclista à esquerda, VLT à direita. Ciclista à direita, VLT à esquerda. São algumas plaquinhas que já estão caindo aí nas provas do Detran, então é importante você estar conhecendo isso aí também. Veja que algumas sinalizações também para o pedestre. Olha, pedestre e condutores também, né? Vamos lá, aqui, ó. Pedestre, VLT à direita. Pedestre, VLT à esquerda. Pedestre, VLT nos dois sentidos. Olha a setinha aqui. Sempre que tiver esse bondezinho aqui, essa anteninha que tem em cima é porque ele é um veículo que ele é impulsionado por motor elétrico, então ele é preso a uma rede elétrica. Então essa anteninha aqui é um cabo que liga lá numa rede elétrica, tá? Aqui você, ó, pista exclusiva de VLT a 150 metros. Então tá aqui, você querendo atravessar a pista, você tem aqui 3 pistas transversais. A primeira aqui é de VLT. Nesse caso aqui, a segunda é de VLT. E nesse último caso, a terceira é de VLT. Onde é a pista de VLT, você não pode entrar. Então observe aqui pela sinalização diagramada, que ele mostra para você onde você pode entrar. Primeira, segunda ou seguir em frente. Onde tem o VLT não pode. Então, pista exclusiva de VLT a 150 metros, VLT no contrafluxo a 100 metros, tem aqui fim de faixa exclusiva a 100 metros, início da faixa exclusiva a 100 metros. Então, aí estão as sinalizações relacionadas a VLT, veículos leves sobre trilhos. Ciclistas e pedestres, conforme a resolução 550 do CONTRAN. Essa é uma resolução experimental, que veio trazendo uma sinalização de forma experimental e que ficou. Então vamos ver. Aqui nós temos uma placa de regulamentação que significa circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Tem que tomar muito cuidado para não confundir essa placa aqui com essa, que essa aqui também é compartilhada entre ciclista e pedestre, porém ela é uma placa de advertência. A diferença de aplicação a gente já conhece, que a gente já viu isso lá no princípio dessas aulas de sinalização. Aqui nós temos apenas um aviso, um alerta para quem está circulando. Ele normalmente vai valer aqui para o pedestre, né? Olha, pedestre, cuidado, que esse local aqui tem ciclista transitando, tá? É para você tomar cuidado, é uma placa de advertência. Enquanto essa aqui, ela regulamenta, ela autoriza que bicicletas circulem no mesmo espaço destinado aos pedestres. Então, para quem tinha dúvida, como é que é essa sinalização que permite o trânsito de bicicletas? Essa aqui. Ela vai ser utilizada nessas situações aqui, olha. Utilizada em calçada, canteiro, passagem subterrânea de pedestre, passarela, trecho de via ou pista, trecho de pista ou faixa de circulação compartilhada de ciclista e pedestres. Olha, eu sei que na hora H, na hora da prova, eles vão jogar ali uma e outra e você vai ficar em dúvida, porque o significado é muito parecido. Olha, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Circulação compartilhada de ciclistas e pedestres. Viram? Praticamente a gente só tem 2 diferencinhas. A diferença nessa conjunção aqui, né? Um é de e o outro é por, que isso aqui não representa absolutamente nada para nós. E a grande diferença entre um e outra, eu estou falando no significado, tá, gente? A aplicação é claro que é totalmente diferente. A grande diferença é esse primeiro termo aqui, ó. Uma fala circulação, a outra fala trânsito. Aí, para não ter dúvida na hora da prova, eu sempre costumo fazer os famosos gatilhos mentais. O que é um gatilho mental? Você vincula alguma coisa desse significado com essa placa, que aí você não esquece mais. Essa placa aqui, qual que é o formato dela? Formato circular. Olha aqui, ó. Circular de circulação. Então é só um gatilho mental. Isso aqui é só para a gente não esquecer. Circulação é o que está na placa circular. O que não está circulação não é na placa circular. É o que sobrou, no caso, é a placa aqui de advertência. Então façam isso. Se na hora da prova eles colocarem ali essas 2 sinalizações, que são muito parecidas para você dizer qual que é qual, você faça esse vínculo, o circulação compartilhada com a placa circular, que é a placa de regulamentação. Continuando ainda por essa resolução 550, que trouxe aí também a sinalização horizontal para ciclorrota. Isso são símbolos indicativos de rota de bicicleta. Isso é pintado no chão, tá, gente? Aqui nós temos um modelo desse símbolo de ciclorrota. Ele tem a bicicletinha vermelhinha, com essas 2 divisas aqui em cima. E aqui nós temos uma situação real de implementação dessa sinalização. Perceba que não se trata de uma placa.
Isso é um símbolo que vem pintado no pavimento, conforme vocês veem aqui. Tem um outro também, ambos têm a mesma representação, tá? Esse outro aqui, a diferença é que a bicicleta é branquinha, então pode ser um ou outro, não tem problema. E aqui nós temos também a aplicação prática dela. Então guarda isso aí, hein? Caiu isso aqui em sua prova, o que significa? Ciclorrota. Isso aqui, que tipo de sinalização que é? Sinalização horizontal, que fica no chão, no pavimento. E por fim, ainda falando da resolução 550 de 2015, que veio cheio de novidades aí, trouxe também a implementação dos famosos bolsões, né? Esse bolsão é esse espaço que tem aqui na frente da linha de retenção, né? Entre a linha de retenção e a faixa de pedestres, eles criaram uma segunda linha de retenção. E essa área aqui, entre as duas linhas de retenção, é que leva o nome de bolsão. Esse é o nome, bolsão. Isso serve para espera tanto de ciclistas, né? Então um ciclista ele vem transitando, ele pode passar ali entre os veículos, ou no cantinho, se ele tiver, e ele vai parar cá na frente, entre essas duas linhas de retenção. Essa área aqui entre as duas linhas de retenção é chamada de bolsão. Guardaram bem, né? Isso serve tanto para bicicletas quanto para motocicletas, vai depender da sinalização. Percebam que aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas nós temos o símbolo de duas rodinhas com uma pessoa em cima, montada, simbolizando aqui uma motocicleta, tá? Quando não tem a pessoa em cima montada, aí é bicicleta. Então aqui nós temos dois símbolos representando para motocicleta e um para bicicleta. E aqui embaixo, aqui nós temos só para bicicleta, tá vendo? Vamos ver isso aí na sinalização, olha. Tem a placa, tá? Normalmente você vai ver a placa aqui, quem está chegando vai ver a placa, aí é placa mesmo, isso aqui que está pintado no chão, sinalização horizontal. Mas além da sinalização horizontal, tem a placa, a sinalização vertical, que pode ser representada em um desses dois modelos, olha. Parada exclusiva para motocicletas, viram aqui, ó, área de espera e a setinha apontando. Essa placa vai ficar mais ou menos aqui, ó. O ciclista, o motociclista nesse caso, que estiver vindo aqui, ele vai ver a placa, então ele já sabe que lá na frente tem o bolsão, ele pode chegar e mobilizar aqui. E tem a mesma sinalização, porém agora incluindo também bicicletas. Vamos ver isso aplicado aí na prática? Olha aqui, ó, situação real. Olha a placa, viram aqui, ó? Viram? Área de espera, motos apontando aqui, e aqui as duas linhas de retenção com o símbolo do motociclista aqui no chão, ó, né? As duas rodinhas com a pessoa montada em cima do motociclista. E a galera fica toda aqui, ó, na frente aqui, entre essas duas linhas de retenção, aguardando. Aqui a mesma situação, porém mostrado de uma imagem aérea, uma imagem por cima, para vocês verem aí como é que funciona. Os carros todos param antes da primeira linha de retenção, já as motocicletas podem avançar a primeira linha de retenção, porém não podem avançar a segunda. Se eles avançarem a segunda linha de retenção, aí eles já excederam aqui a área do bolsão, então eles já podem inclusive ser multados aí por avançar o sinal vermelho, tá? Porque esses sensores, os laços de sensores que tem aqui no chão para fiscalização do semáforo, costuma pegar assim que as duas rodas passam por aquele laço, aquele primeiro sensor. Viram aí? Trouxe para vocês algumas sinalizações que em princípio vieram como experimentais, mas que ficaram. Estão aí implementadas e a gente precisa conhecer porque isso tem sido perguntado nas provas do Detran. Agora presta atenção nesse macete aqui. Lá na hora que a gente estava estudando o significado das placas de regulamentação e de advertência, tinha essa aqui, ó, mostrando a altura e essa aqui mostrando a largura. Tinha essa aqui também mostrando a altura e essa aqui a largura. Aí o aluno fica perdido. Por exemplo, qual o significado dessa placa aqui? É largura máxima limitada ou largura máxima permitida? E essa aqui, é largura máxima limitada ou largura máxima permitida? Então presta atenção no macete aqui, ó. Sempre que a placa for de regulamentação, vai ser largura máxima permitida, altura máxima permitida, peso máximo permitido por eixo, peso bruto total máximo permitido. Sempre que for placa de regulamentação, o termo a ser utilizado é permitido. É só se lembrar, as placas de regulamentação têm finalidade de imposição, são placas imperativas, então elas proíbem ou permitem, confere? Então usou o termo permitido, é placa de regulamentação. Agora, se for placa de advertência, o termo a ser utilizado vai ser limitado. Limitado. Então essa aqui é largura máxima limitada e essa aqui largura máxima permitida. Essa aqui, altura máxima permitida. E essa aqui, altura máxima limitada. Com esse macete, você não vai mais
misturar essas placas aqui, que apesar de ter a mesma simbologia, uma permite, a outra apenas limita. Bom, e com esse macetinho você já consegue resolver até essa questão aqui, ó. Observe, o condutor tem aqui duas possibilidades. Seguindo em frente, ele tem a velocidade máxima de 100 km por hora nessa pista. Se ele virar à direita, a velocidade já cai aí para 40 km por hora. Isso aqui são placas de regulamentação, então é velocidade máxima permitida e não limitada. Aqui, altura máxima limitada ou permitida? Limitada, porque são placas de advertência. Seguindo em frente, a altura máxima limitada é de 6 metros. Virando à direita, a altura máxima limitada é 4 metros. E por fim, para a gente fechar a parte de sinalização, já entrar nos nossos exercícios aí, informações complementares. As placas elas podem vir acompanhadas de informações complementares. Imaginem essa placa aqui, ó, essa aqui. Se você observar somente essa placa, quadradinha aqui, ó, sem esse fundo retangular, somente essa placa, você vai entender que é passagem de nível com barreira, não é mesmo? Então aqueles querem colocar que a barreira é automática, ela levanta e abaixa sozinho. Então, eles vão e colocam um fundo retangular, colocam essa placa dentro e colocam aqui a informação complementar. Pronto. Aqui outro, ó, tem pedestres, né? Travessia de pedestres ali, que é a sinalização para o condutor. Ele coloca um fundo retangular e acrescenta aqui uma informação complementar. Cuidado, travessia de cegos. Olha que interessante, de cegos. Tá vendo? Depressão. Mas aonde que está essa depressão? Aí na informação complementar aqui, pode vir assim, a 100 metros, a 50 metros, ou então aqui. Olha a setinha mostrando, ó, é aqui. Já chegou no lugar onde está a depressão. A mesma coisa poderia ser utilizada aqui no caso de lombada, saliência ou pista irregular, sempre mostrando a informação complementar. Se está a tantos metros ou se já chegou. A mesma coisa aqui, olha, passagem sinalizada para pedestres. Colocaram ela dentro de um fundo retangular com a setinha mostrando, é aqui a passagem é sinalizada para pedestres. Poderia ser a 100 metros, 50 metros e por aí vai. A mesma coisa aqui, nós temos uma placa de regulamentação agora que significa proibido estacionar. E é onde que começa essa proibição de estacionar? Aqui, está aqui, ó, início. Colocou ela dentro do fundo retangular, colocou a informação complementar, início. Assim como tem também o término. Tem também o estacionamento regulamentado para táxi. Pronto, ali só pode estacionar táxi. Então existe sim essa possibilidade de incluir uma informação complementar na placa, tanto na de advertência quanto na de regulamentação. O que o órgão vai fazer? Vai pegar a placa, vai colocar dentro de um painel retangular na vertical e embaixo dela ali ele coloca a informação que ele quer passar, que é a informação complementar.